Olá, graça e paz, boa tarde. Hoje é dia 11 de julho de 2023, hoje é terça-feira. Estamos juntos para a leitura do nosso devocional, confiando em Deus dia a dia, da Joyce Meyer. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque todos os dias o Senhor fala conosco, porque todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de fazer diferente do que fizemos ontem, Pai. Que hoje não seja diferente, que hoje a tua palavra vem encontrar pouso no nosso coração, nos orienta, Pai, nos dá sabedoria, remove as distrações para que ouçamos a Tua palavra e a Tua direção nesse momento. Fala conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema, você foi criado para a aventura. O versículo bíblico é Isaías 6:8, diz: Eis-me aqui, envia-me. Deus colocou em nós um anseio por aventura, e aventura significa tentar alguma coisa que nunca fizemos antes. Aventura significa levantar, fazer algo diferente, fazer algo que esteja um pouco no limite, nem sempre viver em uma zona que consideramos segura. Lembro-me de um domingo específico na minha igreja há muitos anos, que acredito que foi um dia transformador para mim. Naquela época da minha vida, eu realmente amava Deus, mas havia muitas verdades e princípios bíblicos que eu não conhecia. Eu sabia um pouco acerca do eu sabia um pouco acerca do que uma pessoa precisava fazer para ser salva, mas eu não entendia de vitória, de vencer obstáculos, de poder, de autoridade ou de ser usado por Deus. Eu não tinha uma esperança real de que a minha vida, a minha vida um dia seria melhor do que era naquele tempo. Naquela igreja comemorávamos o Domingo de Missões uma vez por ano, ocasião em que eu sempre cantava: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Lembro-me de uma vez específica em que alguma coisa cresceu dentro de mim, vinda do fundo do meu coração, e cantei essas palavras com todas as fibras do meu ser: Deus, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Não sei para onde, pensei que ele me enviaria, porque eu tinha um marido e 3 filhos pequenos em casa, mas no meu coração eu senti que eu queria que Deus me usasse. Eu podia não ter muita habilidade, mas eu estava disponível para o Senhor. Eu estava disposta a dizer: posso quebrar a cara, Deus, mas se tu quiseres me usar, estou disposta a tentar. Muitos anos depois daquele domingo, Deus me chamou para ensinar sua palavra, mas isso tudo começou no dia em que eu disse com ousadia: Eis-me aqui, envia-me. Se você quer que Deus o use, ofereça-se a Ele e não permita que o medo do fracasso o impeça de obedecer quando Ele o direcionar. Deus não apenas vê onde você está, Ele vê onde você pode estar. Ele não apenas vê o que você fez, Ele vê o que você fará com a ajuda dEle. Confie nele. Você tem o desejo sincero do fundo do seu coração de ser usado por Deus? Nesse caso, ofereça-se a Ele com fé. E não se preocupe com as suas incapacidades. Deus está à procura de disponibilidade e não de capacidade. Confie nele para lhe dar toda a capacidade que você necessita quando precisar dela. Então hoje esse devocional ele está falando sobre a nossa disposição, sobre a nossa disponibilidade em obedecer e a encarar aquilo que Deus tem para nós. Nós vemos na palavra de Deus muitas pessoas que foram chamadas, mas que muitas que também foram chamadas tinham medo, tinham preocupação, porque achavam que não eram capazes de realizar aquilo que Deus estava fazendo. Ontem mesmo nós falamos sobre Josué, e quando Deus chama Josué para assumir o lugar de Moisés, Deus já fala para ele: não temas. Antes dele falar para Deus, sobre o desafio, sobre de repente ele estar com medo, ele estar preocupado, Deus já se antecipa e fala: não temas, que eu vou estar com você todos os dias, eu nunca vou te deixar. Então Deus ele sempre sabe da nossa capacidade, ele sabe, se ele te chamou para isso, ele sabe a tua capacidade. Não diga eu não posso, eu não consigo. Realmente por nós não vamos conseguir, mas nós vamos na força do Senhor.
né? Assim como Gideão, ele reconheceu que ele não tinha forças, que ele não tinha capacidade humana para vencer aqueles medianitas. E Deus ainda falou para ele: vai nessa tua força, homem valente. E ele era valente por quê? Porque ele aceitou o desafio, e não porque ele era capaz de derrotar todos, mas porque ele aceitou o desafio e ele reconhecia quem Deus era. Ele reconhecia o papel do Senhor na vida dele, que não era pela força dele, mas que era pela força do Senhor. E é isso que nós precisamos hoje colocar em prática. O Senhor não chama aqueles que são os capacitados, aqueles que são os melhores, aqueles que estão na vitrine, aqueles que têm mais sucesso. Não é assim que Deus trabalha. Deus, ele quer um coração disponível, um coração tratável, aquele que fala: eis-me aqui, Senhor, eu não posso, eu sei que eu não consigo, mas eu tenho uma força de vontade. Eu sei que eu não conheço tudo isso, Deus, mas eu quero e eu vou. Porque quando você tem uma força de vontade, ninguém pode parar você. Você se torna uma pessoa imparável quando você tem um desejo de conquistar e de fazer algo. E assim é, o Senhor, ele escolheu os discípulos dele, não eram os mais conhecidos, os mais sábios, os mais inteligentes, mas eles eram bons naquilo que eles faziam. E o Senhor os chamou e eles, de pronto, eles largavam tudo o que tinham e iam para seguir Jesus. E é assim que nós devemos nos colocar hoje. Talvez você tenha algo para desempenhar e às vezes você pensa assim: puxa, eu não posso, ou eu não faço bem isso, eu não sei por que me chamaram ou por que eu estou com esse desafio. Não olhe para você, olhe para aquele que te chamou, porque se ele te chamou é porque você é capaz, você vai conseguir, você vai dar conta. O que o Senhor precisa é de um coração disponível. Não se preocupe com a capacidade, porque a capacidade quem dá é ele. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então Deus, ele está à procura de disponibilidade e não de capacidade, porque de capacidade tem muitas pessoas que são capazes, que são boas no que fazem, que são aí conhecidas, mas que não estão disponíveis. Então o Senhor, ele quer a disponibilidade para que você realmente diga um sim para ele. Você tem um sim para Jesus? Quando nós temos um sim para ele, nada mais nos segura, porque a capacidade vem do alto. É Ele que faz tudo em nós. Então nós precisamos somente dizer sim. Sim, Senhor, eu vou fazer. Sim, Senhor, eu reconheço que isso é de Ti, então eu vou me esforçar e vou colocar em prática. Amém? E aí você confia, porque Ele vai dar toda a capacidade necessária e tudo que precisar, porque vem dEle. Tudo vem dEle. Nós precisamos reconhecer que tudo vem dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Nós precisamos só ter um coração disponível, que o Senhor fará o restante. Amém? Senhor, nós queremos Te agradecer pelo Teu chamado. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de nós fazermos aquilo que os anjos gostariam de fazer. Senhor, que o Senhor encontre uma disponibilidade positiva no nosso coração, de dizer sim ao Senhor, de dizer sim, Pai, mesmo sabendo da nossa incapacidade. Nós reconhecemos que nós não somos capazes o suficiente para desempenhar tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, mas nós temos um desejo. E nós queremos, Senhor, nós dizemos um sim para o Senhor. Nós temos um desejo de ser usado por Ti. Nós temos um desejo de fazer e de, Senhor, desempenhar algo que o Senhor tenha para nós. Desde o mais simples ao mais complexo, nós sabemos que a capacidade vem toda do Senhor, não é por nós. Não é pela nossa força, não é pelos nossos belos olhos, mas é pela capacidade do Senhor que está em nós e pela ajuda do Teu Espírito Santo. Que nós tenhamos, Senhor, esse coração disponível, que talvez não seja tão capacitado, mas que seja disponível e que, Senhor, nós tenhamos sempre um sim para dizer para o Senhor quando o Senhor nos pedir, quando o Senhor nos direcionar, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu chamado. Obrigado pela Tua confiança em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, a sua semana. Deus abençoe a sua casa. Fiquem na paz.